Boa noite, pessoal. Estamos aqui essa noite conversando sobre um tema muito interessante, de uma forma geral, mas especificamente voltado para as construções, para os empreendimentos que estão sendo feitos no momento aqui no Brasil. Então, trata-se do tema SPE, Sociedade de Propósitos Específicos. Tá? No caso aqui, eu convidei hoje o doutor Bruno Nou, que é advogado e mestre tributarista, formado aqui pela Universidade aqui da Bahia. O mestrado dele é na UFBA, e ele é, digamos assim, especialista em tributos, então vai tentar nos ajudar aqui para que a gente pudesse conhecer um pouco a fundo o que significa esse tipo de sociedade com propósitos específicos. Bruno, eu queria aproveitar inicialmente e agradecer a sua participação aqui no nosso canal, abrilhantando com a primeira entrevista do canal sendo feita. E eu gostaria de te perguntar, você poderia dizer para a gente, pessoal da construção, a população da construção, trocando em miúdos, porque tem também a questão do direito, essas coisas do palavreado, mas trocando em miúdos, o que é uma SPE, doutor Bruno Nou? Beleza, boa noite. Inicialmente, agradecer aí ao professor Sérgio pelo convite. Eu acho que é um tema de suma relevância. E eu fico muito agradecido e prestigiado, me sinto muito prestigiado com o convite. E aí, já cortando um pouco as formalidades, me dá ao luxo de chamá-lo de Serjão, né? Em virtude da intimidade. Mas, vamos lá. Inicialmente, Sérgio, eu gostaria de deixar claro que a SPE nada mais é do que uma sociedade, certo? É um modelo empresarial de uma sociedade. Então, normalmente, as pessoas estão muito acostumadas a tratar de uma sociedade como uma forma de negócio na qual as pessoas entram com capital, criam um tipo de negócio e esse negócio ele tende a ser por tempo indeterminado, certo? No caso da SPE, é um tipo de sociedade também, só que é uma sociedade que tem um propósito ou um objetivo muito específico, muito restrito. Em geral, quando a gente fala de uma SPE, a gente fala de uma sociedade por prazo determinado, que é justamente, digamos assim, uma exceção dentro desse universo das sociedades que a gente tem em mente, né? Olha, quando eu crio uma empresa, a ideia é criar aquela empresa ganhar corpo e aquela empresa ser eterna. No caso da sociedade de propósito específico, não. Você cria uma sociedade com a finalidade de uma atividade específica, de um empreendimento específico, que uma vez realizado, alcançou o objetivo da SPE e essa SPE ela é extinta, certo? Então, a SPE, sendo esse tipo de sociedade, ela está lá prevista no parágrafo único do artigo 981 do Código Civil. Na verdade, há a previsão lá de que você pode criar uma sociedade com um objetivo específico, com um propósito específico. É por isso que chama a SPE, que é Sociedade de Propósito Específico. E puxando um pouco mais o tema, saindo dessa questão teórica, no caso de vocês, da engenharia civil, a SPE ela é muito utilizada para realizar empreendimentos. Então, imagine que uma construtora ela quer incorporar um prédio em um terreno que está situado lá no bairro da Barra, ok? Só que, veja, ela às vezes não quer convidar pessoas ou convidar outras pessoas para serem sócios da construtora. Ela precisa de sócios para o empreendimento e não para a construtora. Certo? Ou seja, uma espécie de investidores, né? Exatamente, porque, na verdade, ela precisa do capital e ela não quer
um sócio dentro da empresa dela. E, normalmente, o sócio também não quer. Porque, veja, a empresa, quando você encontra uma empresa e você está pensando em adquirir aquela empresa, ou você está pensando em entrar naquela empresa enquanto sócio, você tem que lembrar que aquela empresa tem um passado. E esse passado pode ser um passado trabalhista, um passivo trabalhista, pode ser um passivo fiscal, e isso é muito complicado, às vezes, para o investidor. E, às vezes, não. Você chega para o investidor, olha, eu não quero que você seja sócio na minha construtora, não, mas eu estou querendo construir um prédio ali e estou precisando de dinheiro. Aí ele diz, olha, nesse empreendimento aí eu quero ser seu sócio. Qual é a forma jurídica mais adequada de você montar, digamos assim, essa sociedade? Uma SPE. Porque a ideia é você levar a construtora enquanto sócia e você levar os investidores enquanto sócios apenas daquele empreendimento, apenas com relação àquela construção. Muito bem explicado, Bruno. Eu acho que essa questão ficou bem, digamos assim, bem simples do entendimento. É assim, você tem aquele objetivo, você cumpriu aquele objetivo, acabou. Agora só um novo objetivo e uma nova SPE. Então, era isso que eu queria deixar bem claro, que você deixasse bem claro, e você realmente confirmou isso, para que os alunos que estão se formando, ou os profissionais da engenharia que estão desejando fazer algum tipo de empreendimento, e às vezes fica na dúvida do que é. Eu acho que agora está muito claro para todo mundo como é que funciona a SPE. Como é que ela é montada, Bruno? Você poderia explicar? Como é que você monta a SPE? Uma SPE, ela, como eu falei, né, ela é também uma sociedade. Sendo uma sociedade, a base dela é um contrato, né? E é por isso que a gente chama de contrato social. O contrato social da sociedade é justamente os termos que regulam a relação entre os sócios e a relação entre a empresa e os sócios. Então, quando você vai criar uma SPE, é como se você fosse criar uma empresa, porque a SPE é uma empresa. Então, se você vai criar uma construtora, por exemplo, você vai ter que ter um contrato social. Você vai estabelecer lá, olha, quanto cada um vai colocar de capital, quem é o dono de tantas cotas, você vai colocar a relação entre a empresa e os sócios, como é que ela vai prestar conta, como é que os sócios podem demandar informação. Então, dentro do contrato social, você vai colocar isso tudo e você vai levar aquele contrato social a registro. E no caso da SPE não é diferente. Você vai montar um contrato, que lembre, a SPE é uma sociedade, você vai montar um contrato relativo à criação de uma sociedade. E a SPE, inclusive, ela é uma forma de organização societária e ela vai ter que se encaixar dentro de um dos modelos previstos, que normalmente é sociedade limitada ou sociedade anônima, né? Que são os tipos previstos. Apenas a diferença é que a SPE, como eu falei, ela tem um objetivo específico que, uma vez alcançado, praticamente torna a existência daquela empresa inócua, né? Ela não tem mais sentido de existir porque o objetivo previsto ele foi efetivamente alcançado. Muito bom, Bruno. Gostei. Uma outra questão que sempre digamos assim, veio à baila é a questão do conjunto dessas pessoas. Tá? Por exemplo, a construtora tem o papel de construir. Parte dos sócios dessa SPE são investidores. Como é que fica essa relação? A construtora também pode participar com cotas de investimento? Como é que é feito isso? É livre ou é a critério dos participantes? Isso. Na verdade, a SPE, justamente por ela ser uma empresa, uma sociedade nova, ela pode ter os sócios que acordaram para aquele objetivo específico. E isso pode incluir a construtora. Lembre que alguém é sócio da construtora e a construtora pode ser sócia da SPE, que é, digamos assim, uma segunda empresa. Você não pode confundir a construtora com a SPE. São sociedades distintas. A construtora é sócia da SPE, ou pode ser sócia da SPE, ou não.
Agora, isso é importante frisar, Sérgio, que o fato de a construtora ser uma sócia, às vezes ela pode ser uma mera sócia investidora. Às vezes, ela sequer pode prestar o serviço de construção para a SPE. Pode ser estabelecido entre os sócios da SPE, para não ter conflito de interesses, que será contratada uma terceira construtora, que não aquela que faz parte do quadro social. É muito importante ter em mente que a SPE ela tem uma personalidade jurídica própria e a construtora tem outra, são pessoas distintas. E é possível, sim, que uma construtora seja sócia de uma SPE, é possível também que um fundo de investimento seja sócia da SPE, sem problema nenhum. É possível até, hoje existem formas no qual o poder público pode fazer parte de uma SPE, é possível em determinadas obras públicas, é possível, porque você está falando ali de uma outra sociedade, e lembre que a SPE, por ser uma empresa, e ela visa ali um determinado empreendimento, no caso de engenharia, você restringe o risco da atividade àquela empresa. Então, por exemplo, os pepinos inerentes à construtora, a construtora está cheia de passivo trabalhista, a construtora está cheia de passivo fiscal. Aquilo diz respeito à pessoa dela, não diz respeito à SPE. A SPE, ela está ali restrita dentro daquele objetivo. E a ideia principal da SPE é justamente isso, limitar os riscos do empreendimento. Beleza, Bruno. Agora, você falou aí de passivo trabalhista, mas, na realidade, os passivos trabalhistas de quem vai construir antes da construção são deles. Agora, e os passivos trabalhistas que possam ocorrer dentro da sociedade é da sociedade SPE. Isso está claro? Exatamente, exatamente. Porque lembre, a SPE ela é uma sociedade, só que com um objetivo muito específico. Então, querendo ou não, o exercício daquela atividade específica, ela também tem riscos inerentes. Então, por exemplo, quando você vai construir, você vai ter ali um pagamento de INSS, que é tributo. Você vai ter ali também uma questão de relação de trabalho com os peões na obra, com os funcionários na obra. E aquela atividade específica, ela pode demandar ou pode originar demandas trabalhistas na Justiça do Trabalho ou demandas executivas fiscais, né? Na Justiça Federal ou até na Justiça Estadual. E esses passivos dizem respeito à atividade da SPE. E dizendo respeito à atividade da SPE, por óbvio, quem vai responder é a SPE. Certo, ou seja, ela se restringe também ao período em que ela foi aberta, durou e foi fechada. Então, está claro isso aí, essa questão. Você não acha melhor a gente fazer parte 1 e parte 2? Porque caiu. Pode ser, Sérgio, pode ser. Então, vou cortar aqui essa primeira parte e depois a gente continua. E aí, se for o caso, a gente tenta editar o vídeo. Isso. Aí a gente começa. Tá. Aí eu chamo na hora que você fizer a contagem, eu chamo de novo.